pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Cole, estou aqui hoje nesse vídeo para falar com vocês sobre um assunto que está sendo uma polêmica aqui no YouTube, no Instagram. Eu vou estar falando hoje sobre Bianca Toledo e Felipe Heydrich. Acho que é assim que se fala o nome dele, eu não sei. Heydrich. Se não tiver certo, me desculpem, mas é bem difícil pronunciar esse nome dele, o sobrenome, né? E eu vou estar aqui falando um pouco sobre esses dois pastores. Por quê? Porque já fazem umas 2 semanas que eu tô vendo vídeos, escutando falar sobre eles, porque parece que ele foi acho que 2 programas da entrevistas, né, o pastor Felipe. Criou mais polêmica ainda porque ele está contando tudo o que aconteceu com ele, e muitas pessoas estão tomando o lado dele e muitas pessoas estão tomando o lado dela. E eu fiquei indignada, falei, como pode? 2 pastores, alguém aí tá falando a mentira. Quem será que tá falando a mentira? Quem será que tá falando a verdade? Somente os 2 sabem da verdade verdadeira e Deus. Somente eles. Eu vejo as pessoas indo na página dela. Gente, o que ela posta, essa mulher tá sendo bombardeada. Psicopata, narcisista, sociopata, todos ali que eu creio que são pessoas cristãs que seguem ela, ou que tem que tenham fé em Deus ou alguma religião que elas seguem. É difícil uma situação dessa, mas por eles serem pessoas públicas, né? Então acaba expondo e as pessoas acabam se envolvendo. Mas eu fiquei refletindo muito sobre isso, principalmente porque eu tive um contato mais próximo com a Bianca Toledo, mas isso não quer dizer nada que eu esteja aqui defendendo ela, não. Eu gosto de analisar os 2 lados, porque toda história tem sempre as 2 versões. Um lado de um, também tem que ouvir o lado do outro, para você poder então formar a sua opinião. Eu tive um pouco de contato com a Bianca Toledo, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu dou o testemunho do dia que eu parei de fumar. E Deus usou a vida dela, da pastora Bianca Toledo, para abençoar minha vida, para me livrar desse vício. Eu sei que quem me livrou do vício, o milagre foi feito, quem fez foi Deus, não foi ela, através da minha fé. Mas da minha fé no testemunho dela, no cura que Deus fez na vida dela. E isso ninguém tem como dizer que foi mentira. Tá tudo aí, tudo arquivado, tudo comprovado. Vocês podem ver que até hoje, né, ela ainda tem aquela marca. Não tem como mentir, como negar que aquilo foi realmente um milagre de Deus. Eu nem sei como é que foi que aconteceu, de eu ter conhecido sobre a história dela. Alguém me falou, alguém me mandou alguma coisa referente a isso. E eu me interessei pela história dela, vi realmente o milagre de Deus, o que Deus fez na vida dela, tantas pessoas movidas a orar por ela, tudo que ela passou nesses 4 meses, parece que foi o que ela teve de tratamento no hospital, e aquilo tocou muito meu coração e aumentou a minha fé. E teve um dia que ela veio aqui para Flórida, e uma amiga minha me disse, Cris, vamos, a Bianca Toledo vai estar aqui esse fim de semana numa igreja. E eu falei, eu vou, eu quero ir sim. E ela pregou o testemunho dela, muito lindo, muito forte. Foram quase 2 horas. E depois no final ela chamou à frente. E ela tinha pregado algo nada a ver com vício. E eu fumava na época e eu tinha uma vontade muito grande de parar de fumar. Eu não gostava de fumar, mas eu já estava viciada. Eu não conseguia largar aquele vício. Mas Deus sabia que eu queria parar. E aquele dia foi o dia que Deus escolheu e Ele usou a vida da Bianca Toledo. Mas enfim, esse foi o contato mais próximo que eu tive com a Bianca Toledo. Mas eu deixei aqui, eu vou deixar na descrição o vídeo que eu fiz dando meu testemunho de como foi que eu consegui parar de fumar. E se inclusive vocês conhecerem alguém que fuma, que tem vícios, manda esse vídeo. Tenho muitas pessoas que me escrevem agradecendo, porque realmente eu senti o Espírito Santo me guiando naquele vídeo, falando exatamente o que eu fiz, quais as coisas que me ajudaram a conseguir realmente largar esse vício e estar liberta
desse mal. Então, quando aconteceu isso, a história, quando começou tudo, né? Por eu já ter falado com muitas pessoas e dado o meu testemunho falando, as pessoas viram que realmente eu parei de fumar. Quando eu fiquei sabendo dessa história, nem fui eu que vi na internet, pessoas vinham falar pra mim, você viu? Aquela Bianca Toledo que você falou que você parou de fumar? Mas porque as pessoas sabiam o quanto eu falava bem dela, né? O quanto eu mandava vídeos sobre as pregações dela, porque sempre fui muito abençoada também com todas as pregações. O contato que eu tive com ela foi esse. Foi pouco, mas foi algo bom. Algo que abençoou a minha vida. Que eu sei que foi Deus, tá? Vou deixar bem claro, foi Deus que fez o milagre acontecer na minha vida e através da minha fé, porque eu acreditei. O pastor Felipe, eu nunca tinha ouvido falar antes, não sabia nem quem era. Não tenho nada para falar dele, porque eu não tive nenhum contato próximo. Mas eu fiquei refletindo, eu falei, gente, sem estar dizendo aqui que um é certo ou outro é errado, não levem para o lado de que, porque ela... aconteceu isso com ela, foi liberta do cigarro, tem essa simpatia já pela pessoa da Bianca, então agora ela vai ficar contra o Felipe. Não, eu sou o tipo de pessoa que para eu acusar alguém, primeiro que eu não tenho que acusar ninguém, eu não sou Deus. Nós somos criados à imagem de Jesus, temos que seguir aquilo que ele nos ensinou. É difícil? É, mas não somos perfeitos? Não. Mas quando erramos, eu digo que a diferença entre as pessoas que realmente têm temor a Deus e são filhos verdadeiros de Deus, eles fazem as coisas erradas porque não são perfeitos, como eu também já errei, mas aí a gente se arrepende e pede perdão, tá bom? Agora as pessoas que não têm Deus, que não temem a Deus, essas pessoas não se arrependem de nada e continuam errando e não estão nem aí. Essa é a diferença. Todos erramos, mas tem os que se arrependem, os que se humilham a Deus e sabem que dependem dele, né, que não são nada sem ele, e os que são os orgulhosos, os que se acham o próprio Deus. Fui ver vídeos e vídeos e vídeos e fiquei pensando, faço ou não faço esse vídeo? Gravo ou não gravo esse vídeo? Falei, eu vou gravar, porque eu senti no meu coração que é algo de Deus para passar aqui, para quem puder, para quem estiver aqui assistindo, que possa abençoar a vida de vocês também. Eu fiquei pensando, eu vou fazer um vídeo para analisar, como refletindo com todos que estão assistindo aqui, ver o lado dos dois, porque a gente não sabe realmente quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E talvez nunca iremos saber de verdade. Ele sabe com certeza, ela sabe com certeza, e Deus, porque de Deus ninguém esconde nada. Eu tive convívio com várias pessoas, várias, vamos dizer, umas 10, que eu tenho certeza que tem transtorno de personalidade. Ou é narcisista perversos, sociopata ou até mesmo psicopata. São pessoas que desejam o mal, que não têm sentimento de amor, são incapazes de amar. E essas pessoas eu sei direitinho como eles agem e o que eles são capazes de fazer. Então, analisando, né, porque eu vejo um monte de gente postando lá pra Bianca, sua psicopata, você vai pagar, não sei o quê. Pro Felipe também, ou quem acredita na Bianca fala que o Felipe é o psicopata. Quem acredita no Felipe fala que a Bianca é a psicopata. E aí, como que as pessoas vão lá? Pessoas que eu creio que são pessoas de Deus, pessoas que temem a Deus, e vão ali e acusam uma pessoa desse jeito? É muito difícil, lógico, ver uma injustiça sendo feita assim, inclusive incluindo criança, mas isso não dá o direito às pessoas irem lá e xingar e falar e difamar. Não tem como a gente ter certeza absoluta. Tem uma maneira só de ter certeza absoluta se um ou outro é realmente psicopata ou não, que eu já vou falar já aqui no vídeo pra vocês. Então eu fiquei um pouco refletindo mais sobre isso, de ver as pessoas acusando como se elas soubessem realmente quem é que tá falando a verdade. Porque nada mais passa do que você... Eu posso chegar aqui e falar assim, não, a Bianca Toledo é que tá falando a verdade. Ela é a certa, ela não sei o que, ela não sei o que, não sei o que, e fala tudo que eu acho, de todos os vídeos que eu vi, que fala as coisas que testifica que realmente ela tá falando a verdade. E falar um monte que ele é o psicopata, o Felipe que é isso, o Felipe que é aquilo. Quem sou eu? Quem sou eu pra falar a verdade, pra saber da verdade? Eu não conheço nem eles na vida junto, já falei, tem que conhecer o passado da pessoa, tem que conhecer a pessoa no dia a dia ali, como ela é com o próximo, se ela realmente é o que ela diz ser, né? O que ele diz ser. Só quem são as pessoas mais próximas mesmo
E mesmo às vezes as pessoas mais próximas não conhecem as pessoas de verdade. Já vi casos assim também. Como eu poderia aqui também falar que Felipe, ele tá falando a verdade, porque ele isso, ele aquilo, olha tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, e ela é a culpada, ela é a psicopata. Quem sou eu? Como que eu posso acusar uma pessoa a esse nível sem ter um relacionamento mais profundo com eles? Impossível, impossível. Então eu fiquei pensando, gente, como é que pode as pessoas vão lá com tanta certeza e xingam eles? Eu creio que seja a revolta, pensam, né, na criança, e aí sem pensar vai e joga aquilo, né, e fala aquilo que crê. Mas eu vim aqui para refletir no sentido de pensar, vamos analisar os dois lados. Vamos dizer que a Bianca está falando a verdade. Se ela está falando a verdade, então ele foi injustamente dado como inocente. Para ela, deve ser muito triste por ver que a lei aqui na Terra, né, a justiça, não fez o que deveria ter sido feito, se ela estiver falando a verdade. Se ela estiver mentindo, da justiça de Deus ninguém escapará. Então, se ela estiver mentindo e tudo que ele passou injustamente, com certeza ela terá que dar conta disso a Deus. Na Bíblia diz, eu vou até ler aqui para vocês, mas antes vamos analisar o outro lado. Se o Felipe estiver falando a verdade, se ele estiver falando a verdade, quanto sofrimento, quanta injustiça com a vida desse homem, por tudo que ele passou, que ele contou. Se tudo isso for verdade que ele contou, que ele passou, é muita injustiça, é revoltante, não é? Ele ter passado por isso? Sim. E com certeza, se ele falou a verdade e ele foi injustiçado e passou por tudo isso, Deus vai honrá-lo e vai restituir tudo na vida dele. Agora, se ele estiver mentindo, se ele realmente fez isso que acusaram ele de fazer com uma criança, com certeza ele vai pagar por isso. Então, tem os dois lados, tanto dela quanto dele. E só Deus é que pode julgar, só Ele que pode fazer o que tem que ser feito. Porque, na verdade, o que Deus quer, os dois sejam salvos, todos nós, né? No caso, estamos falando desses dois. Mas Ele quer a salvação, Ele quer o quê? O arrependimento dessas pessoas, seja lá um ou outro, de quem está mentindo, quer o arrependimento sincero, para que eles não padeçam no inferno junto do diabo. Na Bíblia diz bem claro aqui. Eu vou ler para vocês, em Apocalipse 20, 10 e 20, 15. Apocalipse 20, 10, ele diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, gente, vamos acalmar nosso coração e deixar Deus resolver. O que eu creio que é a nossa parte é o que agrada a Deus, que é orar por essas pessoas, tanto pela Bianca quanto pelo Felipe. Orar pedindo a justiça de Deus para que Deus revele a verdade e que seja a justiça feita, a justiça dele, não a nossa. Enquanto isso, oramos pelos dois. O que foi injustiçado para que seja feita a justiça e o mentiroso para que ele então possa se arrepender, que ela ou ele possam se arrepender de verdade, para que Deus possa então dar a segunda chance a eles, para que eles possam ser salvos. Essa eu sei que é a vontade de Deus para todos nós. Em Apocalipse 20, 15 diz assim: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Não tem escapatória. É entre eles e Deus. O mais triste de tudo isso é ver que são pessoas que se dizem ser pastores. Um dos dois, o que está mentindo, com certeza é falso profeta. Faz pouco tempo até que eu editei aqui, tem um vídeo no meu canal que fala sobre os falsos profetas. Mas que isso não venha destruir a nossa fé em Deus.
porque nós temos que estar sempre com a nossa esperança em Deus. Deus é o único que não frustrará nossos corações. Os humanos todos frustrarão. E isso é para que nós aprendamos a buscar em Deus, a crer somente nele e pedir a Ele discernimento para que Ele nos proteja, nos livre do mal e que nos traga as pessoas certas, as pessoas que Ele escolhe para que estejam perto de nós, e que as que são falsos, tanto profetas como falsos amigos, falsos amores, falsos seja lá o que for, que fiquem longe de nós. Deus diz na palavra também, para nos afastarmos dessas pessoas, para que não nos contaminemos também. E aqui em Mateus 7, 22, 23 diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos chegarão ao céu e dirão: Senhor, falsos profetas, né? Eu fiz milagres em teu nome, eu fiz isso e aquilo, eu profetizei, eu fiz coisas boas em teu nome. Sim, e as coisas aconteceram? Sim, mas por quê? Por causa da pessoa que fez aquilo? Não! O poder está no nome e no sangue de Jesus, não na pessoa que está ali falando. E Deus vai dizer: eu não conheço você, apartai-vos de mim, que eu não sei quem vocês são. Por quê? Porque o real, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus é aquele que teme a Deus e aquele que tem amor no coração. E eu confesso aqui para vocês que eu já tive envolvimento com pessoas que têm transtorno de personalidade, são pessoas que manipulam, mentem, caluniam. Gente, a pior coisa que tem, no caso deles, você pode ver, quem está mentindo talvez tenha um transtorno de personalidade. A pior coisa que tem é você estar sendo acusado de uma coisa que você não fez, todo mundo ficar contra você e você não ter feito aquilo. Se eu fosse juíza, né, nesse caso, eu ia resolver esse caso rapidinho. Primeiro, antes de qualquer coisa, ficar aqui discutindo quem falou a verdade, quem não falou, pega a prova disso, daquilo, tem um exame que é feito, que é um CAT scan do cérebro, onde tem como provar. Eu não entendo por que a lei, que a justiça não faz isso ainda. Provando, faz o exame lá no funcionamento do cérebro, tem aqui a parte frontal, atrás da área dos olhos, tem como ver, tem até foto. Eu vou tentar postar aqui para vocês. A diferença de uma pessoa que tem um cérebro que tem essa parte de compaixão e empatia, que a pessoa é capaz de amar, e o cérebro de uma pessoa que não tem. Ela não tem, fica azul, não fica vermelho, não tem ativo, não é ativo, não tem funcionamento ali. E essas pessoas, é um mistério que até hoje eu não consegui entender o porquê, que elas têm essa tendência para o mal. Elas são pessoas perversas, porque elas não têm amor, não sentem nada disso que a gente sente, né? As pessoas que são capazes de amar. Então, dali, pronto, faz o exame. Olha, vai lá, Bianca faz esse exame, Felipe faz o exame, pronto, os dois têm essa parte do cérebro que tem a empatia, a compaixão, ok. Então, vamos continuar aqui com essa investigação e ver as provas, isso e aquilo, e decidir, né, para fazer o que é o certo, o justo, ali investigar, fala com o pai, com a mãe, com os ex-relacionamentos dos dois, uma hora vai chegar aí na verdade. Agora, se um dos dois tem transtorno de personalidade, se um dos dois é o que todo mundo tá falando aí, que os dois são psicopata, não ficaria mais a palavra de um contra a palavra do outro. Já estaria ali bem claro e resolveria esse caso. Tem como provar. Então, eu não entendo por que a justiça ainda não usa isso. Economizaria muito tempo e dor de cabeça aí fazendo esses exames que existe e é comprovado e já é usado no Canadá. Mas tudo tem um propósito de Deus. E eu creio que não só eles, como todos nós que estamos também aí envolvidos nisso, nesse caso, de alguma maneira ou de outra, Deus vai usar para abençoar nossas vidas também, para nos ensinar algo com isso também. E que nós olhemos para os nossos próprios problemas, para os nossos próprios defeitos, para os nossos próprios pecados, e que possamos estar também nos acertando com Deus, porque
Jesus está voltando. Não sei se vocês estão percebendo. A frieza no coração das pessoas está cada vez maior. O egoísmo, falta de amor. Agora com esse vírus, né, que está preocupando aí muitas pessoas, tudo isso está na Bíblia. Tudo isso está ali, dizendo que iria acontecer antes de Jesus voltar. E eu creio que Ele está voltando. E todas essas coisas que estão acontecendo, é Deus mostrando a todos, olha, eu estou dando a chance, todas as chances. É um momento de se arrepender, é um momento de pedir perdão e de se acertar com Deus, para que todos nós possamos ter a nossa salvação, para que todos nós tenhamos nosso nome escrito no livro da vida, para que quando Ele voltar, nós possamos estar indo junto com Ele, para viver em paz e harmonia ao lado dele no céu, e deixar com que o diabo vá queimar no inferno sozinho, que ele não leve os filhos queridos e amados de Deus junto dele. Então esse é o momento, as evidências estão todas aí, para que nós busquemos a salvação em Deus, em Cristo Jesus, que veio para nos salvar. E eu fecho esse vídeo lendo aqui 1 João 3, 8 e 9 e 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Deus nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo, ao nosso irmão, mesmo que ele muitas vezes seja usado pelo inimigo, nós temos que orar por eles, mesmo que não estejamos no convívio, que não possamos mais estar próximos deles porque nos fazem mal, mesmo assim temos que amá-los e orar por eles. E Jesus veio sim para desfazer a obra do diabo, e Ele veio para salvar essas pessoas, então por isso nós temos que estar orando por eles, para que eles possam se arrepender e que eles possam receber também a salvação. Eu deixo aqui essa mensagem para que nós possamos então refletir sobre isso, amar mais, orar mais um pelos outros e nos preparar, porque Jesus está voltando. Eu creio muito nisso. Ele está aqui nos deixando cada vez mais essa mensagem, para que nós possamos ter tempo de fazer o que é preciso, que sabemos que temos que fazer, nos ajustarmos com Ele, nos arrependermos de nossos pecados, para que quando Ele voltar, nós possamos ir embora com Ele, tá bom? Deixa o diabo ir para o inferno sozinho, eu sempre digo isso, porque Ele quer levar com Ele o máximo de pessoas que Ele puder. Seja mais forte, seja mais esperta e esperto que o diabo. E eu deixo essa mensagem aqui no fundo do meu coração. Um beijo grande a todos vocês e até o próximo vídeo.